Oi, gente, aqui é a Pan e hoje eu tô aqui pra falar sobre livros desconfortáveis, leituras desconfortáveis. Porque vocês já me conhecem, sabe que eu tenho uma quedinha por livros mais difíceis, assim, de encarar, com situações mais reflexivas e tal. No último vlog que eu fiz sobre Na Casa dos Sonhos, algumas pessoas ficaram preocupadas por eu ter... Não é porque eu demorei 2 meses pra ler o livro, porque o livro tava muito difícil pra mim, porque tocava num ponto pessoal pra mim. Se você não assistiu ao vlog, eu vou deixar aqui. E me aconselharam, pô, não precisa dar continuidade, né? Se tá te fazendo mal e tal. E eu até respondi algumas pessoas dizendo que eu particularmente gostava de livros que me deixavam desconfortável, porque o desconfortável me faz encontrar uma solução para aquilo, me faz refletir, me faz mudar, me faz me mexer, entrar em movimento, sabe? E eu particularmente prefiro passar as coisas por meio da ficção, da literatura de forma geral, do que viver na minha vida, né? Então eu meio que passo por aquilo, aprendo a lidar com aquilo, reflito sobre aquilo no conforto do meu lar. Digamos assim. Então, eu gosto desse tipo de leitura, mas também não é qualquer leitura. Não é toda leitura que me deixa desconfortável que eu vou ter prazer em ler, que eu vou dar uma nota alta, por exemplo. Então, hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre as 5 leituras que mais me deixaram desconfortável. Nem todas eu recomendo, e eu vou comentar com vocês um pouquinho sobre cada leitura, se o Tibis deixar. Obviamente não vou falar sobre Na Casa dos Sonhos, já fiz o vlog, vocês já sabem como essa leitura me deixou. Então, começando por uma das primeiras leituras que me deixaram dessa forma, foi uma leitura de não ficção e que eu fiz na época do Pan de Bel, que foi o Não Conte para a Mamãe. Esse livro deixou eu e a Bel bem abalada na época, porque é um livro pessoal, né? Um livro de uma história real que a própria autora conta como foi a experiência dela de ser abusada desde a infância pelo pai. Ela chega a engravidar desse pai. Ela não só sofre os abusos do pai, como ela sofre todo um abandono da parte da mãe, onde a mãe culpa ela muito. Então, é um livro muito, muito, muito difícil, que fala sobre um assunto muito pesado, que é o abuso infantil. Eu lembro que na época eu fiquei tão mal, tão mal, tão mal, tão mal, tão mal, e a gente falava na live, assim, o quanto a gente ficava indignada com aquilo, sabe? E foi uma das experiências mais difíceis pra mim. Eu tive algumas experiências um pouco mais pesadas. Na época que eu li A Lista do Ódio, e tem algumas leituras nesse sentido, mas eu lembro que o Não Conte para a Mamãe me deixou, assim, num lugar muito, 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 muito desconfortável, porque ela narra as coisas que ela passava, ela narra as coisas que ela escutava da própria mãe. Então foi muito, muito difícil. É uma das leituras que eu lembro até hoje. E na época o livro não tinha mais edição do livro, mas agora a editora voltou a publicá-lo. Vou deixar todos os links dos livros ali embaixo. E como eu disse, é um livro super difícil, um livro muito bom, mas super difícil e cheio desses gatilhos, né, de abuso infantil, principalmente pelo próprio pai, que é algo muito comum. Ai, mas é um assunto que me deixa, assim, indignada, gente, indignada. Então, na época, foi uma experiência, sei lá, eu não tava calejada pra esse tipo de história. A Bel já tava mais calejada, porque ela sempre se interessou por histórias mais desse tipo, principalmente histórias reais, mas eu não tava. Então, eu fiquei muito impressionada na época, e eu recomendava com ressalvas, como continuo recomendando com ressalvas, porque é um livro bem, bem difícil. Outro livro que também foi de um Pan de Bel, e daí foi uma experiência totalmente diferente em questão de recomendação, foi o livro Proibido. Gente, eu fiquei muito desconfortável com essa leitura. Na época, eu não tava muito acostumada a dar notas muito baixas, mas acho que se fosse hoje, gente, eu daria 1 estrela pra esse livro. Pelo que eu lembro da experiência. Porque é um livro que vai falar sobre incesto. E assim, gente, é um assunto... Ai, que eu fico... sabe? E defender o incesto na história me deixou muito mal. Me deixou... Ai, eu fiquei... sério. É uma coisa assim que eu não consigo ser maleável, eu não consigo entender o outro lado da história, sabe? Não consigo. Não foi a primeira vez que eu li esse, acho que foi o segundo livro que eu li sobre incesto. Eu tinha lido um outro livro na época do blog e tal, e eu lembro que era de uma autora nacional. Hoje eu não lembro o nome do livro, mas foi de uma autora que enviou o livro pra mim e eu simplesmente, tipo, falei, não dá. Eu me senti muito mal lendo esse livro e daí depois vieram várias pessoas comentar no blog na época, porque na época você não podia falar mal, né, de nenhum livro que você lesse, principalmente se fosse de um autor que vinha toda uma
vinha todos os amigos, assim, né, pra comentar. Mas daí eu tive essa experiência e eu achei que era só pela forma de abordagem. Mas daí depois eu acabei lendo Proibido no Pandibel e daí eu percebi que não é um tema, assim, que eu não consigo ser maleável, eu não consigo ignorar. E eu fiquei muito desconfortável, fiquei indignada. Ai, não consigo, gente, não consigo. E na época, é um livro muito famoso, assim, né? Era um livro que era muito falado e as pessoas recomendavam. E eu lembro que eu terminei a leitura assim... Por quê? Por quê, meu Deus? Foi tenso e eu não recomendo de jeito nenhum até hoje. Não sei se o Pandibel tá disponível ainda, mas enfim, não dá. É um desconforto que eu passei, que eu não pretendo passar novamente, principalmente quando a história tiver o foco nesse incesto e meio que defender essa relação, sabe? Não consigo, não consigo, não consigo. Outro livro que provavelmente vocês já imaginam que eu ia mencionar nessa lista é Uma Vida Pequena. Uma Vida Pequena, tanto é que o título do meu livro, do meu vlog sobre Uma Vida Pequena é o pior, melhor livro que eu já li. Ou melhor, pior livro que eu já li. Eu não sei. É um dos dois. E assim, gente, é muito confuso lidar com esse livro, porque é uma experiência fora do comum. Fora do comum. Primeiro que é um livro desse tamanho, né? Então, assim, se você topa ler um livro desse tamanho, o nível que é Uma Vida Pequena, eu não sei. Alguma coisa te prende na história. Então... foi uma leitura muito difícil. A autora é muito gráfica, ela é muito detalhista sobre os assuntos extremamente pesados que o livro aborda. Gente, todos os gatilhos estão lá no meu vlog, tá? Eu lembro que eu começo esse vlog comentando todos os gatilhos e falando... é sobre isso, tá? E depois do vlog, várias pessoas leram e pensaram, meu Deus, por que eu fiz isso? Mas eu sei que vocês ficam curiosos por esse tipo de livro. Aí é que tá, né? Assim como eu, vocês também são tudo curiosos sobre uns livros... faz sofrer? Quero. Mas esse é realmente um livro... até hoje eu me pergunto, será que a autora tá bem? Será que ela... né? Mas enfim, foi 5 estrelas favoritado. E eu vou ler o novo livro dela, quando lançar no Brasil. Com certeza. Mas assim, tem que ter estômago pra ir até o final. Gente desconfortável lendo, mas dei 5 estrelas também. Eu não comento muito sobre esse livro, porque é complicado as pessoas pegarem esse livro eu falando que eu dei 5 estrelas e tal, porque eu não acho que é pra qualquer pessoa. Então, esperem eu falar sobre esse livro antes de quererem ler o livro, tá? O livro é Minha Sombria Vanessa. O Minha Sombria Vanessa vai falar sobre essa adolescente que... começou a ter um caso com o professor. Então tem todo um lance de abuso de um professor, né? De alguém que está num nível acima dessa adolescente, que está em formação. Então ela se apaixona por esse professor, enfim. E daí conta em passado e presente em como foi esse relacionamento dela. Como iniciou, como aconteceu, como terminou. E ela no presente lidando... como ela lidou com tudo isso, assim, quais foram... os traumas que ela teve, assim, a gente percebe que a vida dela foi muito impactada pelo que ela sofreu, pelo que ela passou, mesmo que ela não enxergue dessa forma. A parte desconfortável não é só a parte que ela narra o que acontecia com ela, mas a parte em que ela, como vítima, não se enxerga como vítima. E, gente, é desconfortável porque a gente, como leitor, a gente começa a julgar a Vanessa e pensa, cara, não. Não é possível. Não é possível que tu não perceba isso. Só que assim, gente, tem muita gente que passa dessa forma. Então, o que a autora resolveu mostrar pra gente, o lado que ela resolveu mostrar, é muito desconfortável, porque é uma linha muito tênue, dependendo de quem vai ler, de que forma vai julgar aquilo, sabe? Porque a Vanessa começa a apresentar várias razões de por que ela não é uma vítima, sabe? E é muito difícil, mas o livro é muito bem escrito. Valia uma nota da autora no final, comentando mais sobre isso, assim. Porque dependendo de quem lê, vai
vai interpretar de uma forma totalmente diferente, sabe? Não como um caso de um crime. Então é muito perigoso ler esse livro e achar que tá tudo bem. Mas enfim, achei a autora corajosa pela abordagem que ela resolveu ter de uma história assim, mas ainda acho que precisava de uma nota da autora no final. É bem complicado. Quem já leu esse livro, teve muita gente que critica muito o livro, principalmente gente que tem algum nível de gatilho em relação a isso, né, por já ter sido vítima, e eu super entendo. Por isso que eu não saio recomendando o livro não, tá? E o último livro que eu tenho pra mencionar pra vocês sobre me deixar desconfortável é O Vilarejo, do Rafael Montes. Quem acompanhou essa minha leitura na época do Madrugadar, que sabe as minhas caras e bocas lendo esse livro. E o livro me deixou desconfortável. Mas assim, gente, é o estilo de escrita, é um gênero específico. Eu sou muito sensível pra descrições envolvendo sangue, coisas sendo decepadas, coisas... e um nível de palavreado, assim, que eu fico constrangida, sabe? E eu já tinha lido outro livro do autor, que é o mais leve de todos, que é Uma Mulher no Escuro, tinha gostado bastante. E daí eu topei ler o Vilarejo, só que o Vilarejo é mais parecido com os outros livros, né? Que tem esse lance do... gore, assim, sabe? De uma coisa, de umas tripas, dos negócios, assim... sei lá, uns pedaços de gente... E daí eu fiquei muito desconfortável, É um livro de conto, e cada conto é sobre um pecado. Só que assim, eu fiquei muito mal. Não sei como eu cheguei até o final. Eu acho que é porque, né, eu tava ali na live e tal, e a gente foi meio que junto. Mas assim, eu já percebi que não é o meu tipo de livro, não é o tipo de coisa que eu gosto de ler. E eu fiquei muito desconfortável. Então, só te lembrar, já me brota aqui o negócio Ai, gente, mas é engraçado passar por isso, passar por essas experiências, porque a gente percebe os nossos limites. A gente sabe até onde a gente pode ir. E eu gosto de entender esses limites, sabe? Não sei, vocês não me colocam em cada uma, né? Me contem aqui nos comentários se vocês tiveram essas leituras também. Talvez eu vá pegar recomendação, talvez. Mas daí listem o livro e falem por quê. Porque daí eu já penso assim, se é o tipo de desconforto que eu pago pra ver, assim. Porque senão não vai ser tão legal. Essa foi minha lista, então, de 5 livros que mais me deixaram desconfortável. Vou esperar aqui o comentário de vocês. Espero que tenham gostado. Mas também vamos falar se vocês também são essas pessoas que gostam de se colocar em situações desconfortáveis com livros, principalmente pra não viver isso no mundo real. Tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!